Conversão. Conversão, retorno, mudança, a volta para casa. Quando eu falo de conversão, eu me lembro de um lugar do qual eu saí e para o qual eu devo voltar. Conversão vem de uma palavrinha grega, metanoia, que é conversão, foi uma tradução já para o latim, né? Com mais vertere, que com significa junto, vertere seria virar, torcer, né? Voltar, mas a origem da palavra, segundo alguns, é grega, metanoia. Metanoia significa mudança. Tendo em vista essa palavra, conversão, e tendo em vista essa série de vídeos que nós estamos apresentando, falando sobre a verdade e suas implicações, converter é um volver-se, o fazer girar toda a nossa alma para a luz da verdade, do bem, da unidade. Isso tudo olhando para esse bem, objetivamente falando, para essa verdade, a verdade em si, que seria a origem de tudo. Para desenvolver esse tema, esse assunto, mais uma vez nós vamos apelar para Platão, Aristóteles, Sócrates, com alguns comentários de alguns professores, alguns filósofos, mas eu diria próximos de nós, como Olavo de Carvalho, Giovanni Reale, enfim, vamos, hora ou outra, tocar em alguns conceitos já desenvolvidos por esses pensadores. Então, converter-se, tendo em vista, mais uma vez eu repito, o nosso contexto, significa voltar-se das puras aparências, das meras aparências, para a verdade. Converter-se, nesse caso, significa desligar-se das coisas que nos prendem a essa dimensão do sensível e voltar-se para a dimensão do suprassensível. Converter-se é necessário. Se você quer ver a verdade, você precisa converter-se. Você precisa se separar de todas aquelas coisas que te consome na dimensão do aqui e agora, e você, desprendendo-se de tudo isso, você consegue romper essa superficialidade, esse mundo de aparências, e aí sim contemplar a verdade, evidentemente tendo em vista os limites da nossa própria natureza. Mas eu devo te dizer o seguinte: se você deseja realmente colocar ordem a toda desordem que existe dentro e fora de você, você precisa se converter, você precisa se desprender, como já disse, da dimensão do aqui e agora e voltar-se para o suprassensível, voltar-se para a verdade. Você precisa olhar para o bem, você precisa mirar na verdade. Lembra? Acertar a verdade e acertar o alvo. Segundo Platão, e ele escreve sobre isso, sobretudo no Fedro, ele diz assim: o fogo deste conhecimento só pega na alma que, à força de longos anos de fadiga, de luta, vai se tornando o mais semelhante possível ao objeto desejado, ao objeto buscado, que é, sem dúvida nenhuma, ou pelo menos deve ser, sem dúvida nenhuma, o bem, a verdade em si. Então, ele comenta o seguinte: a educação não é como pintam alguns que fazem dela a sua profissão, não é só isso. A educação é muito mais do que isso, porque muitas vezes esses que fazem da educação simplesmente uma profissão, eles dizem que, mesmo que você não carregue na alma o conhecimento, é possível introduzir aí, como se introduzisse a visão a olhos cegos. E na verdade não é por aí.
Hoje está interessante porque tem até pardais aqui para ajudar no áudio. Isso aqui dá filmar na empresa e não no estúdio. Mas quem sabe um dia a gente chega aí, né? Bom, continuando. Quando se fala de infundir a vista, como se você conseguisse introduzir a visão a olhos cegos, não se trata de infundir a vista em si, porque a vista já está lá, a visão às vezes já se tem, mas se trata de orientá-la, de ajudar o camarada a olhar na direção certa, na direção que se deve olhar. Assim você vai enxergar, vai ver o que realmente importa. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: ver é diferente de enxergar. Ver e enxergar são ações distintas. Ver significa aprofundar a visão sobre o objeto que você conseguiu enxergar. Então, ver significa examinar, significa analisar, significa avaliar o objeto que você enxergou, tá certo? Enxergar significa apenas olhar, sem, eu diria, tudo isso que eu mencionei, sem tentar ver melhor, aprofundar aquilo que você acabou de enxergar. Tem até um camarada que diz, de uma maneira um tanto poética, ele dizia o seguinte, que de tanto enxergar, a gente banaliza o olhar. A gente enxerga, mas não vê. Experimente, você aí do outro lado, experimente enxergar todo dia aquilo que você vê cotidianamente. Tá certo? E enxergando tudo isso que você vê cotidianamente, experimente tentar ver isso. Porque nada é banal. Tudo que tem à sua volta, ponha uma coisa na sua cabeça, nada é banal. Aqui é até interessante mencionar o seguinte: filosofar é desbanalizar o banal. Porque, como já disse, nada é banal. Então, experimente ver pela primeira vez o que você enxerga todo dia, mas não vê. Parece fácil, mas na verdade não é. Platão menciona uma coisa, tendo em vista mais uma vez esse contexto, uma coisa muito interessante. É o seguinte: a alma dos que são considerados maus, mas que são inteligentes, vê de modo penetrante e distingue agudamente as coisas para as quais se volta. Lembra? Se converte. Uma vez que tem a vista não há, mas a serviço da maldade. De maneira que quanto maior for a acuidade da sua vista, maiores também serão os maus, né, ou os males por eles cometidos. Então, às vezes você até consegue ver muita coisa, mas não usa isso que você vê de uma maneira boa, de uma maneira sábia. Tendo em vista ainda o Fedro, é interessante o que Sócrates tenta fazer com o jovem Fedro. Ele tenta encaminhar Fedro para fins mais elevados. Por exemplo, tirá-lo de uma retórica puramente sofista para o que ele chamava de verdadeira retórica. Qual seria a verdadeira retórica? Aquela retórica que tenta não simplesmente persuadir, falando sobre aquilo que aparentemente é verdadeiro e assim, tentando ser simplesmente convincente. Mas a verdadeira retórica é aquela que tenta levar o camarada até a verdade. Então, você tira a retórica do nível das regras, do falar com o objetivo de simplesmente convencer o interlocutor, jogando meramente com a opinião, para transformá-la na arte de dizer a verdade, de apresentar a verdade. Nesse caso, como você consegue chegar à verdadeira retórica, você consegue alcançar o discurso perfeito, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, o objetivo seria exprimir, apresentar de uma forma impecável aquelas verdades que seriam irrefutáveis. Mas para isso a gente precisaria observar 3 pontos que são fundamentais.
Primeiro, você tem que conhecer a verdade acerca do que deseja falar. Você precisa, o segundo ponto, conhecer a natureza da alma daqueles que você deseja convencer, apresentar a verdade. E, por fim, você precisa conhecer a natureza e o alcance dos meios de comunicação que você tem ali à sua disposição. Aqui não temos tempo para aprofundar, mas vale lembrar a teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Segundo Aristóteles, o discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diferentes. Você pode falar de maneira poética, apelando para o possível, Você pode falar de maneira retórica, onde você vai trabalhar o verossímil. Você pode falar de maneira dialética, e aí você vai trabalhar a probabilidade, portanto o provável. E você pode falar também de maneira analítica, e aí você apela para o aspecto apodídico da realidade. E tendo em vista ainda a teoria dos 4 discursos de Aristóteles, você precisa se preocupar também com as diferentes disposições do ouvinte, ou seja, daquele que está ali à sua frente, disposto a ouvir. De que maneira o ouvinte está ali? Quais são as suas disposições? Quem escreve muito bem, a meu ver, sobre isso é o Olavo de Carvalho, em uma de suas obras chamada Aristóteles em Nova Perspectiva. Vale a pena conhecer. Então, ele ali fala, por exemplo, que as 4 modalidades de discurso são também 4 ciências que merecem ser estudadas. Bom, fechando esse parênteses aí, voltando para o Fedro, é preciso observar, entre outras coisas, a oração final do Fedro. Sócrates faz uma oração linda, que assim como Giovanni Reale, eu acredito que precisaríamos prestar atenção nela, estudá-la, porque ela é, sem dúvida nenhuma, terapia para os tempos atuais. Sócrates dizia: concedei-me a beleza interior e fazei que meu exterior se harmonize com tudo que eu carrego dentro de mim. Que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si e levar consigo. Eu pergunto para você, qual a verdadeira riqueza? Lembrando ainda uma outra obra de Platão, chamada O Banquete, quando muitos ali discursavam sobre o amor, é muito interessante uma conversa que Sócrates tem com Alcebiades. Só para lembrar, tradicionalmente falando, Sócrates era feio pra cacete, segundo alguns. Lembrando também que o grego, à época, valorizava muito a chamada beleza corporal, a beleza física. Sócrates feio pra cacete, feio pra caramba. Alcebiades era considerado belo, formoso, forte, ou seja, o que o grego tinha como ideal de beleza, tendo em vista o ser humano. Então os dois estão ali conversando e tal. Alcebiades fica impressionado com a sabedoria de Sócrates, então faz uma proposta para ele, né? Até propõe, por exemplo, trocar a beleza física dele pela sabedoria de Sócrates. Mas Sócrates adverte dizendo o seguinte: tu tens a intenção de tirar não pouca vantagem de mim. Em troca da aparência do belo, tentas adquirir a verdade do belo. E de fato querem trocares, né? Armas de ouro por armas de bronze. Ou seja, você quer trocar armas de bronze por armas de ouro. Você está querendo tirar muita vantagem sobre mim. Porque a verdadeira beleza, a verdadeira riqueza, a divina, não está no corpo, mas está na alma. E é esta que realmente importa. Lembra, na oração, quando ele falava de uma concordância entre o que tem dentro e o que tem fora? Isso representa uma concordância entre o espiritual e o material, entre os valores da alma e os bens materiais. Mas se a gente olha para o mundo contemporâneo, se a gente olha para o homem de hoje, nós percebemos que, isso me parece óbvio, que se busca não ser
mas a aparência. Não se preocupam com essa beleza interior, com essa riqueza interior, com os bens espirituais, mas se preocupa com os bens materiais. Portanto, se preocupa não com o que está dentro, mas com o que está fora. Apesar de muitos dizerem o contrário, apesar de muitos proporem um discurso de harmonia entre o que está dentro e o que está fora, mas no fundo a gente percebe sempre essa preocupação, não com a felicidade em si, mas com o sucesso. Lembrando que o sucesso não é sinônimo de felicidade, porque o sucesso é simplesmente o aparecer bem. Nesse caso, não importa aquilo que você é, mas aquilo que você tem. Não precisa ser bom, lembra do último vídeo? Não precisa ser bom, só precisa parecer bom. E na verdade, não é o ouro o verdadeiro bem. Não é o ouro o verdadeiro bem, mas é a sabedoria. A sabedoria tem muito mais valor do que o ouro em si, porque do que adianta eu ter muito ouro se eu não sei valer-me do ouro? Do que adianta eu ter todo o ouro do mundo se eu não sei usar bem esse ouro? Na verdade, quando Sócrates fala do ouro na sua oração no final do Fedro, ele não fala do ouro em si, mas ele fala da sabedoria. Ele fala não do ouro material, mas do ouro, da preciosidade que é a sabedoria. Então, se você olha, por exemplo, para a felicidade, aqueles que relacionam a felicidade não com o ouro, mas que relacionam a felicidade com a virtude, com a sabedoria, se você prestar atenção, você vai perceber que essas pessoas estão mais próximas da verdadeira felicidade e não da aparência de felicidade. Estão mais próximos, portanto, da felicidade e não simplesmente do sucesso. Se você olha para o sábio, o verdadeiro sábio é aquele que conseguiu cumprir os seus deveres da melhor maneira possível. Então, conseguiram perceber quais são os seus deveres e conseguiram cumpri-los como deveria cumprir. Felicidade, se você prestar atenção também, você vai perceber sempre que ela está atrelada ao bem, a posse de um bem. Só que eu devo lembrar que existem diversas espécies de bens, como já falei várias vezes, os bens materiais, os bens corporais, mas existem os bens espirituais. Esses sim são os mais importantes. Quanto mais bens materiais, por exemplo, você tiver, mais inúteis esses bens materiais vão se tornar. No entanto, em relação aos bens espirituais, quanto mais você os tem, mais importantes eles se tornam na sua vida e mais próximo da felicidade você vai estar. Se é feliz não por causa dos bens exteriores, mas pelo que você carrega e desenvolve dentro de você. A felicidade não depende do que você ainda não tem, e sim do bom uso do que você tem. Por isso, se você observar bem, como já disse, o sábio, você vai perceber que ele é mais feliz porque ele basta a si mesmo. Ele encontra a felicidade dentro de si mesmo. E não fica se atirando para fora de si mesmo, por exemplo, querendo, desejando ter o que não tem, querendo estar onde não está, querendo ser quem não é. Não estou querendo dizer que você precisa se acomodar, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que se você usar bem o que você tem, você vai ser muito mais feliz. E sendo muito mais feliz, você pode sonhar e crescer sempre, não tem problema nenhum. Mas controlando as suas paixões, comandando as suas paixões para que estas não te subjuguem. Percebeu? Felicidade não depende do que você ainda não tem, e sim do bom uso do que tem. Converta-se, portanto, à verdade, ao bem. Me lembro aqui, quando falava de conversão, e no início dizia que lembrava de um lugar de onde sair, um lugar para o qual eu devo voltar. Me lembro de Eliot, quando dizia: terminar é começar, o fim é lá de onde partimos. Valeu, muito obrigado mais uma vez, até breve.